Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje a nossa conversa é com dois pesquisadores e membros da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a doutora Júlia Gomes e o doutor Augusto Cardoso dos Santos. O nosso tema é anomalia congênita no Brasil, dados e vigilância do Ministério da Saúde. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição, Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas, Infocito, soluções em citogenética humana, o Max Lab, testes genéticos, orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Júlia, eu vou começar contigo, né? A gente sempre começa com as mulheres. Eu vou pedir para você se apresentar melhor, falar um pouco mais da Júlia frente a toda essa ação e atenção às anomalias congênitas. E já vou deixar a primeira, assim, para contextualizar a nossa conversa. O que é anomalia congênita? Oi, Bruno, bom dia, Augusto. Bom dia também a todos que forem nos ouvir, forem nos acompanhar. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, né, para estar falando aqui com vocês hoje dessa pauta que para a gente é tão querida e que também é muito relevante, né, para a saúde pública do Brasil e a nível mundial. Eu sou bióloga, então, de formação. Eu também sou mestre e doutora em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a minha pós-graduação e até hoje, na verdade, eu desenvolvo pesquisas na área, né, das anomalias congênitas, especialmente visando entender a interação entre fatores genéticos e fatores ambientais como fatores de risco e causadores de anomalias congênitas. Atualmente, desde 2020, na verdade, e até atualmente eu faço parte de uma unidade técnica no Ministério da Saúde, que ela é responsável pela vigilância de anomalias congênitas. E essa unidade ela foi criada em 2019 com o objetivo, né, de estruturar uma vigilância dessas condições, das anomalias congênitas, e desde então a gente vem monitorando a ocorrência de casos de anomalias congênitas no Brasil e também vem produzindo materiais, cursos de capacitação para os profissionais de saúde que atuam nessa temática, então tanto a nível da atenção do pré-natal, atenção aos recém-nascidos e crianças, e também profissionais que atuam na vigilância. E respondendo à tua pergunta, então, as anomalias congênitas ou defeitos congênitos são alterações que acontecem durante o desenvolvimento, então ainda no período intrauterino, e que podem afetar a função ou a estrutura de um órgão, de um sistema ou de uma parte do corpo. Elas são consideradas, então, anomalias funcionais ou estruturais, e elas podem, dependendo do tipo, ser reconhecidas ainda no pré-natal, então diagnosticadas ainda no pré-natal, ou então ao nascimento, ou em um período posterior ao nascimento e pós-natal. Maravilha! Eu preciso compartilhar um negócio, eu estou muito feliz com esse episódio, sabe? Acho que vai ser um papo aqui muito, muito bom, muito legal, estou bem feliz. Augusto, bom, seja bem-vindo aqui no Cromossomo em Foco, tá? Também vamos seguir essa mesma linha de apresentação, fale um pouco mais sobre a trajetória do Augusto, para o encontro, né, da vigilância em anomalias congênitas e a genética, nesse contexto todo de anomalias congênitas, defeito congênito, como a Júlia comentou, onde que a genética entra em tudo isso, Augusto? Seja bem-vindo. Oi, Bruno, Júlia, obrigado, Bruno, pelo convite, também saúdo aí os ouvintes do podcast. Bom, eu sou o Augusto, como você já falou, eu sou biomédico e tenho uma trajetória profissional semelhante com a da Júlia, fiz também mestrado e doutorado em genética e biologia molecular, e aí estou aqui na Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, desde a criação dessa unidade técnica, né, para promover a vigilância de anomalias congênitas
que a gente já sabe o que são, né, a partir da explicação da Júlia. É interessante essa sua pergunta, né? Qual que é o papel da genética no universo das anomalias congênitas? A gente sabe hoje em dia que muitas anomalias são causadas por fatores genéticos, muito embora grande parte delas seja causada por questões ambientais, e outra parte importante também, a gente nem sabe ainda quais são os fatores causais, né? O que causa essas anomalias. Como a Júlia já explicou, as anomalias congênitas, só para dar um exemplo, né, do que a gente está falando. Quando a gente fala em anomalias congênitas, a gente pensa tanto em polidactilia, que é uma condição que se expressa, né, como um dedo, um dígito a mais na mão ou no pé, mas a gente também está falando de outras condições, né, mais complexas e que exigem intervenções mais pontuais, né? A gente está falando também de síndromes cromossômicas, como a síndrome de Down. A gente também está falando de questões que têm um impacto mais importante na saúde dos indivíduos, como as cardiopatias congênitas, né? Os defeitos do coração, enfim, todas as alterações que surgem aí ainda no período intrauterino, né? No período de gravidez, e que a gente vai conseguir ver, então, ainda durante a gravidez, ao nascimento ou mesmo depois do nascimento. Então a genética é importante porque ela é uma causa importante de muitas dessas anomalias, muito embora não é porque é congênito que é genético, né? Algumas dessas anomalias também possuem causas que não são genéticas, é o que a gente chama de causas ambientais, ou mesmo uma mistura das duas coisas, né? Mistura de causas genéticas com causas ambientais, que é o que a gente chama de algo multifatorial. Show. E como que é feita essa questão de analisar, de realizar de fato essa vigilância? É uma interpretação de dados, de números? Quais são esses valores a serem atribuídos para você fazer essa vigilância em si? É alimentado num sistema? Fala um pouco mais dessa questão prática de como inicia, né, uma observação, né, nesse sentido. Então, Bruno, no Ministério da Saúde a gente tem um sistema de informação muito importante, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, também chamado de SINASC. Esse sistema de informação, ele tem um documento base, que é a Declaração do Nascido Vivo, a gente chama ela de DNV, abreviando, né? E esse documento, ele coleta informações super relevantes para a gestação, da gestante, do parto, do nascido vivo, e algumas das informações que esse documento coleta são informações referentes à presença de anomalias congênitas, especialmente as anomalias estruturais no nascido vivo, então, como a polidactilia, cardiopatias congênitas, microcefalia, como Augusto já citou, entre outras, especialmente estruturais. Então, esse documento, essa declaração do nascido vivo, ela tem duas perguntas, digamos assim, que questionam o profissional que está preenchendo o documento primeiro, se foi detectada alguma anomalia congênita no nascido vivo, então o profissional pode marcar se foi sim ou não. E a segunda informação que esse documento questiona, pede, é que essa anomalia seja descrita. Então, essa ou essas anomalias encontradas, né, identificadas no nascido vivo, que elas sejam descritas. Então, dessa forma, a gente consegue tanto obter o número de nascidos vivos com anomalias no Brasil, quanto os tipos de anomalias mais comuns, menos comuns, que estão acontecendo, então, nesses nascidos vivos. Essa declaração, ela é uma declaração do nascido vivo preenchida, então, em todos os nascimentos, e aí ela é inserida, né, nesse sistema de informações, o SINASC, a nível municipal, até que ele vai para o nível estadual e chega, né, no nosso nível federal. Isso, Bruno, então veja que você nos pergunta sobre dados, né, de anomalias congênitas. A Júlia já explicou muito bem como é que a gente faz a obtenção disso, mas acho importante pontuar que isso é uma questão muito desafiadora em se tratando de Brasil, né? Porque você sabe, né, da dimensão territorial que tem o nosso país, né, das complexidades socioeconômicas, sociodemográficas, territoriais também que o Brasil
apresenta. Então, quando a gente fala em dados sobre anomalias congênitas, e a gente está falando de um grupo de condições que pode afetar qualquer parte do corpo humano, praticamente. Então, a gente tem anomalias que acontecem nos membros, das mãos, dos pés, mas também tem aquelas que acontecem no fechamento da parede abdominal, que acontecem na região da cabeça e pescoço, tem aquelas que acontecem internamente, a gente precisa de métodos, de técnicas específicas, ou seja, elas não são tão visíveis, né, a olho nu, que às vezes precisa também de um profissional treinado para fazer o reconhecimento dessas anomalias. E veja, o reconhecimento por um profissional de saúde é o primeiro passo. Reconhecido, isso lá em qualquer território brasileiro, reconhecida a anomalia congênita, ela precisa ser registrada em algum lugar, e essa informação registrada precisa chegar em nível federal para que a gente consiga construir o cenário brasileiro das anomalias congênitas, que é o que a gente objetiva, né, em se tratando de vigilância em saúde, de monitoramento em saúde. Então, existem algumas complexidades, né, que elas são inerentes ao próprio território brasileiro, e outras que são mais características desse grupo de condições que a gente está trabalhando, que a gente chama coletivamente de anomalias congênitas. Nós nos utilizamos, então, da estrutura do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, para promover, para estruturar essa vigilância. A Júlia já nos falou aí sobre os sistemas de informação, que é realmente um mecanismo, né, é uma estratégia que nós utilizamos para obtermos dados epidemiológicos e, a partir desses dados, construirmos informação epidemiológica que possa subsidiar as ações em saúde coletiva, né, em saúde pública. Então, o preenchimento desses dispositivos de coleta de informação oficiais, ele é muito importante, né, uma prática muito importante que assegura que a gente vá conhecer e vá traçar o real cenário epidemiológico dessas condições do nosso país. Como eu falei, né, é algo desafiador, porque nem todo profissional de saúde ele está devidamente preparado, né, para fazer o reconhecimento, a notificação apropriada dessas condições. Um dos nossos esforços aqui dentro do Ministério da Saúde é promover iniciativas educacionais, formadoras, né, iniciativas de formação e também de sensibilização dos profissionais para que a rede de saúde esteja mais preparada para reconhecer, registrar e atender essa população, né, que de alguma maneira seja afetada pelas anomalias congênitas no nosso país. Augusto, eu acho que você entrou numa fala que dos bastidores aí que nós tivemos, a gente andou conversando algumas coisas, e aí me veio a tal da vigilância tripla, né, que você comentou comigo uma vez. Eu acho que faz um pouco de sentido disso que você está dizendo. Então eu pedi para você falar um pouco mais sobre isso, como que é o desenrolar e a definição, o que simboliza essa vigilância tripla que você comentou comigo nos bastidores. Acho que faz sentido para este momento da nossa conversa. A vigilância tripla, ela é um modelo que vem sendo aplicado não apenas para as anomalias congênitas, para alguns outros grupos de condições, doenças, enfim, que afetam os seres humanos, mas para as anomalias especificamente, quando a gente fala em vigilância tripla, a gente fala sobre uma estratégia que busca, né, realizar, promover o monitoramento não apenas dos casos de anomalias, né, ou seja, saber quantos casos de polidactilia, quantos casos de defeitos de parede abdominal nós temos no Brasil, nós temos em determinado território, em determinado estado, em determinado município. Além de promover, então, o monitoramento dos casos em si, a vigilância tripla ela orienta que a gente também promova o monitoramento do que causa e das consequências. Ou seja, além de promover o monitoramento dos casos, a gente também objetiva e se esforça para também promover o monitoramento dos fatores de risco, ou seja, do que ocasiona as anomalias congênitas, e também dos desfechos em saúde associados, ou seja,
quais são as consequências para o indivíduo, para o sistema de saúde relacionada àquele caso de anomalia congênita. Então, isso aí vai aumentando o grau de complexidade, né, da vigilância desse grupo de condições, porque daí, cumprindo, né, esse modelo triplo de vigilância, a gente amplia bastante aí, as informações e os dados a serem monitorados. Então, isso também aumenta a complexidade, né, traz outras questões importantes, né, porque a Júlia falou sobre o SINASC, né, esse sistema de informação sobre nascidos vivos, que para todo recém-nascido vivo no Brasil é preenchida uma declaração de nascido vivo, né, um documento base que a Júlia já explicou. Tem diversas variáveis sobre o recém-nascido, a mãe, o parto, o hospital, enfim. E, inclusive, também há informações sobre a presença e o tipo de anomalias congênitas, caso haja nesse indivíduo. Isso acontece para todo recém-nascido, porque é um documento que é importante para a emissão da certidão de nascimento dessas crianças, né? Mas, além dos dados sobre nascidos vivos, existem outros dispositivos de coleta, outros sistemas de informação que a gente também pode utilizar para obter informações de saúde, de fatores de risco, de informações sociodemográficas dos indivíduos brasileiros. Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente consegue, através de um processo de integração entre esses diferentes sistemas de informação, obter, né, dados que também contemplariam os desfechos em saúde e os fatores de risco associados às anomalias congênitas, preenchendo aí nessa cadeia da vigilância tripla. É uma tarefa desafiadora, mas a literatura científica, né, o que os profissionais da área dizem é que essa seria a maneira mais eficiente e eficaz de promover o monitoramento das anomalias congênitas, através desse mecanismo triplo de vigilância. Show de bola! Oi, pode falar, Júlia. Eu queria só complementar, Bruno, o que o Augusto acabou de falar. Eu acho, assim, que a vigilância tripla, além de ser muito, como o Augusto citou, além de ser muito importante, é muito desafiadora. Porque, como o Augusto citou na fala dele, os fatores de risco para anomalias, muitos dos fatores de risco, eles são preveníveis. Então, é muito importante a gente também pensar neles, porque a gente tem o que fazer, a gente tem como atuar para que não ocorram casos de anomalias em função desses fatores. E em função dos desfechos, né, considerando os desfechos associados às anomalias, que também faz parte da vigilância tripla, a gente reforça, né, o quão importantes são esses desfechos. Então, as anomalias congênitas, elas representam, nos nossos estados do Brasil, a primeira ou a segunda principal causa de mortalidade infantil. Então, é super importante a gente prestar atenção não apenas na ocorrência dos casos, mas também nos fatores de risco e nos desfechos, porque a gente realmente tem muito o que fazer, tem muito o que planejar, porque a gente consegue atuar neles, consegue melhorar muito o cenário nesses dois contextos. E também, como o Augusto citou, é muito desafiador, porque quando a gente fala de vigilância tripla, no âmbito das anomalias congênitas, no Ministério da Saúde, a gente sempre fala de vigilância integrada, então vigilância tripla integrada, porque é uma vigilância que ela é muito complexa e ela envolve realmente muitas equipes. Então, a gente sabe que existem equipes de saúde envolvidas mais com a vigilância acompanhando, né, gestantes expostas a toxoplasmose, que pode gerar toxoplasmose congênita, ou a sífilis, que pode gerar a sífilis congênita, ou então exposta ao vírus Zika, que pode gerar, então, a síndrome congênita do vírus Zika. Então, todas essas equipes, elas precisam trabalhar juntas, junto conosco, para a gente poder fazer essa vigilância tripla. Então, por isso, muito desafiadora, considerando sistemas, considerando equipes, tudo isso, como o Augusto já citou, só reforçando assim, a complexidade, mas também a importância dessa vigilância. Ótimo, muito obrigado, Júlia. Esse assunto eu ficaria horas ouvindo, essa é a verdade. Mas assim, para a gente fazer um alinhamento aí, até com a proposta do podcast, né, do Cromossomo em Foco, falar um pouco, dar uma ênfase agora para questões genéticas, né? Existe uma informação crucial, existe um dado
que caracterize melhor na questão de vigilância o fator da presença ou não dessa anomalia, né? De todas as dificuldades que vocês já citaram, né? Ou quais são as mais críticas, assim, a ser superadas no dia a dia de vocês aí? Bom, eu vou começando a responder, só que essa pergunta ela é bem complexa e ela é bem abrangente, então o Augusto, eu vou contar com o apoio dele também, complementação, caso ele possa e queira. Então, assim, as anomalias que têm uma causa, tem como causa um fator genético, seja uma alteração no DNA ou nos cromossomos, elas precisam de exames genéticos, então, para confirmação de que dessa etiologia. Então, realmente, para a gente conseguir reconhecer que uma anomalia tem uma etiologia genética, na grande maioria dos casos, a gente precisaria de informações relacionadas com os exames de diagnóstico. E são informações que, no nosso caso, né, nos nossos sistemas de informações disponíveis atualmente, a gente geralmente não tem. Então, considerando os nossos sistemas do Ministério hoje em dia, as informações que compõem, né, essas fichas, esses documentos que alimentam esses sistemas, nós não temos como diferenciar, né, na maioria dos casos, quais anomalias são de etiologia genética e quais são de etiologia não genética. Então, no caso do SINASC, né, do Sistema de Declaração de Informações sobre Nascidos Vivos, a gente consegue reconhecer, por exemplo, quando o nascido vivo tem algumas síndromes, como síndrome de Down ou outras síndromes, caso elas tenham sido diagnosticadas ainda no pré-natal e descritas na declaração do nascido vivo. A gente também tem, né, no âmbito do Ministério da Saúde, a gente tem o teste do pezinho, que ele faz a triagem de algumas condições que são congênitas e são de origem genética, mas essas informações desse programa de triagem neonatal, elas ainda não são disponíveis em um sistema que permita que a gente faça um monitoramento regular da ocorrência desses casos, por exemplo. Então, se a gente fosse destacar realmente as nossas principais dificuldades para poder fazer o monitoramento de anomalias de causa genética, seria realmente essa questão dos nossos sistemas atualmente, né, das informações que são disponíveis, né, nos sistemas que a gente tem para poder fazer esse acompanhamento. Isso, para doenças genéticas é importante, né, lembrar também que existem outras informações que podem contribuir, auxiliar, guiar um diagnóstico, né, além do teste em si, mas informações sobre o histórico familiar, né, outros casos na família, consanguinidade entre os pais, podem dar dicas de que aquela condição tem alguma relação com a genética. Agora, do ponto de vista sistemático, no cenário nacional, nós não temos essas informações sistematizadas, isso não é coletado de rotina, né, nos nossos sistemas de informação. Claro, para um tipo ou outro, né, acaba que o diagnóstico clínico, ele é um pouco mais soberano, como é o caso da síndrome de Down, por exemplo, né? Mas mesmo assim a gente tem essa dificuldade no que se refere à vigilância ao nascimento. Uma estratégia para a gente contornar isso é fazer o relacionamento, né, o cruzamento, a vinculação entre diferentes bases de dados, porque ao longo da vida do indivíduo a anomalia congênita pode ser apropriadamente diagnosticada, né, e pode ser registrada em outros lugares que não naquele lá que faz a coleta de informações sobre o nascimento, né, sobre o nascido vivo, que é o SINASC. Então a gente consegue contornar um pouco, consegue resolver parcialmente esse problema com o cruzamento de base de dados, mas do ponto de vista abrangente, do ponto de vista populacional, as informações genéticas sobre a nossa população ainda são escassas, né? E nesse sentido também representam aí mais um desafio para essa vigilância que se estrutura aqui no âmbito do Ministério da Saúde, né? Tendo em vista que nem sempre nós encontramos prontamente disponível essa informação. Tá, eu vou fazer um raciocínio aqui que eu entendi, e aí vamos ver se tá certo, e eu vou continuar com um questionamento. É assim, para o Ministério da Saúde tomar qualquer ação, precisa chegar uma informação.
né? E aí essa informação vem com registro de documentos lá no município, que passa pelo governo do estado, que depois chega para a Vigilância Federal, né? Seja para um órgão federal, para tomar essa ação. Esse raciocínio está correto? E se sim, você pode falar um pouco mais sobre isso, mas um exemplo prático, algo assim, para trazer a memória do ouvinte de como foi uma ação que o Ministério tomou em determinada situação, referente a essa informação para tomar a vigilância como foco. Perfeito, Bruno. É assim, ó. Então, nasceu uma criança no município X, no interior do Brasil, em um estado específico do nosso território brasileiro. Essa criança, então, ela precisa ser registrada, né? O profissional de saúde vai perguntar algumas coisas para a mãe, para o responsável, para o familiar, pegar algumas informações da caderneta de pré-natal, enfim, preencher uma ficha. Essa ficha, então, ela passa por diferentes lugares dentro do município, até chegar na Secretaria Municipal de Saúde. Da Secretaria de Saúde Municipal, então, ela é transferida para a instância estadual, e essa informação estadual, então, depois é repassada para a instância federal, para que a gente aqui no Ministério possa consolidar os dados e traçar um cenário epidemiológico para o Brasil como um todo. Para as anomalias congênitas, como a gente já falou, né, elas virtualmente podem afetar qualquer parte do corpo humano, são múltiplas, são diversas e são complexas. Então, os dados, eles variam muito em se tratando da sua qualidade, porque existem anomalias que são conspícuas. Qualquer profissional que bate o olho vai reconhecer que a criança não fechou a parede abdominal corretamente, por exemplo, ou que ela nasceu com um perímetro cefálico muito abaixo do que é esperado. Qualquer profissional vai reconhecer isso, e o seu registro, ele tende a ser mais realizado, né? Ele tende a ser, enfim, ele tende a ser feito, né? É diferente de anomalias que são internas e que nem sempre são visíveis, como é o caso, por exemplo, das cardiopatias, que tendem a ser mais subdiagnosticadas, tendem a ser subrepresentadas, porque não é toda a equipe de saúde, não é todo profissional de saúde que vai conseguir reconhecê-lo no momento do nascimento, para que esse dado chegue aqui no nível federal, em se tratando de Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, né, que é o SINASP. Então, o que a gente tem no cenário de anomalias congênitas no Brasil é uma variação. Para alguns tipos de anomalias congênitas, os dados tendem a ser mais fidedignos, para outros, os dados tendem a ser mais subrepresentados. Tá? Então, o que a gente tem como estratégia inicial, desde que a gente começou aqui com esse trabalho dentro do Ministério da Saúde, a gente construiu uma lista prioritária, junto com pesquisadores, profissionais, trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Nós pensamos em um grupo específico de anomalias congênitas, porque quando a gente fala de anomalias congênitas, a gente está falando de quase 1.000 diagnósticos diferentes, né, que são registrados em um capítulo específico da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-10, pelo menos, tem um capítulo específico para falar de anomalias congênitas, com quase 1.000 códigos dentro de um só capítulo, para vocês verem como é realmente algo complexo, né? Então, dentro desses 1.000 códigos, nós selecionamos alguns que sejam estratégicos para o Brasil, que sejam facilmente diagnosticáveis, ou que então sejam responsáveis por uma parcela importante da mortalidade relacionada às anomalias congênitas no país. E para esses grupos específicos a gente está traçando, construindo, né, materiais de formação, estratégias educacionais, estratégias de sensibilização, e a gente consegue então focar, unir esforços para deixar a nossa rede mais sensível e mais preparada para atuar tanto no diagnóstico, quanto no registro, quanto também na atenção a esses casos de anomalias congênitas no Brasil. Você me pediu um exemplo prático disso, né? Eu posso te citar o exemplo, não sei se você vai lembrar, Bruno, acho que muitos dos ouvintes vão lembrar, né, que ali em meados de 2015, 2016, o Brasil e o mundo, na verdade, né, a gente olhou
para uma epidemia de microcefalia. Na época a gente achava que era só microcefalia, né? Ou seja, muitas crianças no Brasil, um número muito maior do que o esperado, né? Do que a linha basal, começou, né, a nascer com um perímetro cefálico muito abaixo do que é esperado para a idade gestacional e para o sexo. Então, isso alertou, né, as autoridades brasileiras e mundiais, porque isso também foi visto em outros países do mundo, né, não só no Brasil, mas nós vivemos o epicentro dessa epidemia de microcefalia, que é um tipo de anomalia congênita que corresponde à diminuição drástica, grave, né, do perímetro cefálico da cabecinha das crianças. Então, a gente precisava de dados, a gente precisava, na época, ter uma real dimensão do que estava acontecendo, né? Embora a gente não tivesse um sistema de vigilância estruturado para anomalias congênitas, mas nós utilizamos os dados do SINASC e também de outros sistemas de informação na época para avaliar e para monitorar o real impacto, a real magnitude desse desafio em saúde, dessa emergência em saúde, né, a qual a gente estava confrontado naquela época. Então, foi com esse fluxo de informação tripartite, né, município, estado, federação, que a gente conseguiu ter uma real dimensão e atuar com o tempo, né, não só as autoridades em saúde do Brasil, mas os pesquisadores, os profissionais, a população em geral, né, passou então a entender melhor o que estava acontecendo, conseguir dimensionar melhor as ações de enfrentamento a essa situação de emergência e também fazer, né, promover o monitoramento dessas crianças, né, como elas estavam sendo atendidas, para onde elas seriam encaminhadas, como fazer a gestão de recursos financeiros, humanos, técnicos, enfim. Os dados, eles se mostram essenciais, né, nessas situações de emergência, mas é importante que a gente mantenha esse monitoramento continuamente, né, de modo que se porventura a gente seja confrontado novamente com esse tipo de situação, a gente tenha ferramentas disponíveis para enfrentar, né, da melhor maneira possível. Eu acho que a Júlia pode falar agora sobre como que são esses dados dentro do SINASC, embora a gente tenha um sistema abrangente, mas ele ainda está muito abaixo do que se espera globalmente, né, Júlia? E acho que tu pode falar um pouco sobre essa subrepresentação aí das anomalias atualmente no nosso sistema de informação. O que você acha, Ju? Isso mesmo, Augusto. Então, Bruno, e os nossos ouvintes, sabe? O que a gente vê hoje em dia no Brasil, ao longo dos últimos anos, a gente vê que em torno de 24 a 25 mil nascidos vivos são registrados com alguma anomalia congênita. E isso representa menos do que 1% da totalidade de nascidos vivos que a gente consegue captar no nosso sistema de informação. Comparando com dados de países aqui da América Latina, dados divulgados a nível mundial, fornecidos pela própria Organização Mundial da Saúde, que citam que a gente tem em torno de 3% de nascidos vivos com anomalias congênitas, né, nas diferentes regiões e países. Então, a gente percebe uma subnotificação importante do nosso registro de anomalias congênitas nos nossos nascidos vivos. Então, a gente sabe que muito disso tem a ver com, né, problemas no diagnóstico, como o Augusto citou. Então, existem, de fato, anomalias que não são anomalias simples de se perceber ao nascimento. Por isso, a gente tem trabalhado, né, tem construído materiais, feito cursos. A gente, no final do ano passado, inclusive, iniciou uma ação de capacitação presencial. Então, nós temos ido aos territórios, aos municípios, aos estados, para fazer capacitações presenciais, para fortalecer o diagnóstico de anomalias congênitas desde o pré-natal e também ao nascimento, para a gente ver se a gente consegue realmente ter uma captação maior, porque não é que aqui no Brasil a gente não tem casos de anomalias congênitas, tantos casos quanto a nível mundial, enfim, comparando com o país da América Latina, é realmente uma questão de diagnóstico, e a gente conta muito com o apoio dos profissionais nos municípios para a gente ter realmente uma informação o mais qualificada possível sobre o cenário, né, epidemiológico dessas condições no Brasil. Ótimo, ótimo.
Tá, a gente está meio que chegando, né, na verdade, do final aí da nossa conversa. Eu vou passar, na verdade, a palavra para vocês para duas coisas. Uma, se faltou ainda algum ponto relevante, alguma observação que deve ocupar, né, o conteúdo aqui desse episódio, fiquem à vontade, podem complementar, tá? Acho que o momento é para isso. E depois, na fala de vocês, na visão de vocês, destacar aí, tipo, a importância de fato de todo esse trabalho, de toda essa questão da presença, da identificação, do diagnóstico, do monitoramento, né, referente às anomalias congênitas que o Ministério da Saúde está desenvolvendo. Então aí eu passo para vocês e a gente entra já num desfecho deste episódio do Cromossomo em Foco. Bom, Bruno, então, como eu citei no começo, assim, da nossa fala, da nossa conversa, considerando, assim, a questão da vigilância, as anomalias, elas são realmente um problema importante de saúde pública, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. É um problema reconhecido, destacado pela Organização Mundial da Saúde. Como eu acabei de citar, a gente tem, né, um quantitativo de 24, 25 mil crianças ao ano nascendo com essas condições, mas a gente sabe que existe uma subnotificação importante de casos, especialmente, como eu citei, a dificuldades no diagnóstico, então a gente precisa atuar nisso. Além disso, como eu citei anteriormente, as anomalias, elas representam, né, a primeira, segunda principal causa de mortalidade infantil nos estados do Brasil, então a gente também precisa atuar nisso. Então, por isso, a vigilância, né, da ocorrência dessas anomalias é fundamental para que a gente consiga realmente entender se a gente está tendo um aumento ou um surto inesperado, consiga reconhecer facilmente um aumento ou um surto inesperado de casos, como o surto de microcefalia que o Augusto citou, que ocorreu entre 2015 e 2017 em função do vírus Zika. Então, a gente fazer esse acompanhamento é essencial para a gente conseguir entender a situação dessas condições, a situação epidemiológica dessas condições no Brasil, e também para a gente planejar ações de prevenção de causas evitáveis e também atenção para que essas crianças tenham um tratamento cirúrgico, acompanhamento multidisciplinar, o quão antes for possível, para prevenir, então, essa mortalidade precoce. Como eu, Augusto, a gente veio citando, né, ao longo dessa nossa conversa, o Ministério ele tem atuado ativamente assim, nessa pauta, não apenas assim, divulgando informações sobre a situação das anomalias em boletins ou livros, mas também construindo materiais técnicos, fazendo a capacitação de profissionais envolvidos com essa temática, então médicos, enfermeiros, profissionais da vigilância, outros profissionais de saúde. A gente também tem articulado muito, feito muitas articulações com equipes variadas de saúde, então para a gente ter ações conjuntas e integradas, então equipes de vigilância, laboratórios, equipes de atenção à criança, à saúde, da saúde da mulher, equipe de atenção à pessoa com deficiência, doenças raras, enfim, uma série de equipes para realmente a gente sensibilizar o maior número de profissionais envolvidos com essa temática sobre a importância da prevenção, a importância do diagnóstico precoce, do registro dessas condições nos nossos sistemas de informações e também do tratamento e acompanhamento desses indivíduos. Como a gente citou, né, ao longo da nossa fala, a gente tem cada vez mais trabalhado numa perspectiva de vigilância tripla, então a gente não quer apenas monitorar os casos de anomalias, mas também monitorar os fatores de risco que estão causando essas anomalias congênitas, né, nos nossos indivíduos, e também os desfechos associados com essas anomalias. E falando um pouquinho, assim, não se distanciando tanto, falando da importância da pesquisa. Então, eu vejo a pesquisa como uma importante aliada da saúde. Então, através das pesquisas, dos estudos nessa área, a gente consegue entender melhor a etiologia das anomalias congênitas. Então, citando mais uma vez o caso do surto de microcefalia que aconteceu no Brasil, foram através das pesquisas que a gente conseguiu identificar qual que era o agente etiológico causador dessas anomalias. Então, a gente consegue também, através das pesquisas, entender o perfil dos grupos étnicos e sociais mais afetados,
por essas condições e também mais afetados pelos desfechos, né, associados a elas. A gente consegue evoluir em relação aos aspectos diagnósticos, assistenciais, entre outras tantas questões. Então, salientando um pouco da importância e da atuação do Ministério da Saúde e também dos pesquisadores, né, nessa pauta. Certo. Augusto, quer completar alguma coisa? Eu também acho, Júlia, que esse tipo de ação, esse tipo de serviço, né, que o Ministério desenvolve, de monitorar certos grupos de doenças, de agravos, de condições de saúde, ele mostra também o poder da informação, o poder do dado, né? O poder que o dado tem para que a gente possa planejar melhor nossas ações, para que a gente possa entender melhor como que se comportam as intervenções. Então, se a gente propôs alguma medida, né, de intervenção, alguma ação específica, como que aquela ação impactou, teve algum resultado, aquilo foi efetivo, a gente só consegue saber disso monitorando os dados, né, de um ponto de vista abrangente e nacional. Então, a gente sabe, né, que quando a gente está lá num hospital, no posto de saúde, na maternidade, é chato ficar respondendo pergunta, né? É chato, é cansativo, às vezes é incômodo, tanto para o profissional que está fazendo, quanto também para o cidadão que está respondendo. Mas a importância desses dispositivos oficiais de coleta de informação, né, tá aí, né? Um dos exemplos que a gente pode trazer é exatamente esse. Assim, por que é importante monitorar as anomalias congênitas? Porque elas são uma causa super importante de mortalidade infantil. Em muitos lugares é a principal causa de mortalidade infantil em muitos territórios, em muitos lugares no Brasil. Além disso, muitas são preveníveis, então existem ações, inclusive ações de conscientização, de campanhas públicas, uso de repelentes para alguns grupos de anomalias congênitas, suplementação alimentar em outras, ou seja, medidas que são factíveis, né, de um ponto de vista populacional. E, óbvio, né, também é importante monitorar para que a gente dimensione as ações de enfrentamento para esse grupo de condições, né, que tem um papel importante na mortalidade infantil, mas que, se manejados adequadamente, né, podem, então, a gente pode, né, ter medidas que vão diminuir o impacto na morbimortalidade dos indivíduos com anomalias congênitas e também prevenir, né, fazer com que mitigar, né, o surgimento de novos casos de determinados grupos de anomalias. Então, para mim, a importância dessa ação está também no fato de que a informação ela é muito poderosa. Através do dado, a gente consegue transformar esse dado em ação e mediar, né, a nossa tomada de decisão de um ponto de vista mais objetivo e substanciado, né? Eu acho que o dado ele subsidia a tomada de ação em saúde coletiva, e a gente sabe, né, a gente já tem aí, a história já nos provou em diversos momentos que, se tratando de saúde pública, né, a tomada de decisão baseada em evidências científicas, ela é sem dúvida a mais estratégica, né, e a mais efetiva de um ponto de vista global, né, de um ponto de vista mais abrangente. Maravilha, muito legal. Gente, mais uma vez, eu acho que eu ficaria aqui horas ouvindo, eu sou super interessado nesse assunto, né, atuando aí com citogenética, mas sempre voltado para o paciente, sempre próximo de paciente, enfim, eu sempre tive essa curiosidade de entender melhor como que a coisa funciona, né, nível de informação e tal, e fiquei muito feliz, Augusto, Júlia, com a presença de vocês aqui no Cromossomo em Foco. Cromossomo em Foco é uma coisa que é um podcast que eu venho tentando falar mesmo de assuntos que não tem muita audiência, né? A nível redes sociais, coisas do tipo. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu, como criador disso, estou extremamente realizado, né? Eu acho que para mim isso aqui foi muito bonito, foi um episódio muito lindo. E é isso, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês.
e até breve. Obrigado a você, Bruno, pelo espaço. Esse trabalho é um trabalho que sozinho a gente não faz nada, né, Júlia? Muito pelo contrário, assim, a gente representa o trabalho, consolida aqui o trabalho de muitos profissionais de saúde espalhados em todo o Brasil, aos quais a gente agradece também, a gente reconhece o trabalho, o esforço, a dedicação. Então, nós somos parte aí de um sistema amplo, né, complexo, e que, sem dúvida, o SUS é uma das maiores contribuições, né, que o Brasil faz e traz para a humanidade como um todo, né? É um sistema de saúde do qual a gente se orgulha muito de fazer parte, não apenas como cidadãos, mas também como profissionais de saúde. Então, esse projeto, ele representa também, né, o trabalho coletivo de profissionais espalhados por todo o nosso território. Eu, a Júlia, a nossa equipe aqui no Ministério, a gente entende que é uma tarefa muito desafiadora essa de construir esse modelo de vigilância de anomalias congênitas no Brasil, mas a gente entende também que temos aliados muito poderosos espalhados aí pelo território brasileiro, com os quais a gente conta sempre e que fazem parte também dessa história. Então, obrigado, Bruno, pelo espaço, obrigado, Júlia, pela conversa, e estamos aqui à disposição e a serviço do SUS. Valeu. Quero agradecer também o Bruno pelo convite, pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto que é para a gente tão importante. Eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto. É um assunto que eu venho trabalhando tanto no âmbito da pesquisa há muito tempo e agora como profissional do Sistema Único de Saúde, como o Augusto citou. Agradeço muito a oportunidade, agradeço o Augusto também pela parceria para conversar aqui. E agradecer também os outros profissionais que trabalham com a gente, né, no Ministério da Saúde. Fico muito grata, assim, pela oportunidade, por esse tempo, assim, para a gente falar desse assunto que para a gente é tão querido. Maravilha, olha, obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação mais uma vez. Estou finalizando esse episódio do Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Eu acho que esse tipo de assunto é extremamente relevante, importante. Então, assim, para finalizar, muito obrigado. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui um convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo o relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética.